Olá, estamos aqui para mais um vídeo mensal do nosso fundo EGAF11 ou EGAF11. O vídeo desse mês é sobre os acontecimentos de março. Eu sou o Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo, Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Olá, Bruno. Olá a todos os nossos investidores. Eu quero começar, Bruno, quebrando aqui um pouco o protocolo da nossa reunião, que nós estamos gravando no dia 15 de abril. Eu quero te cumprimentar por ter recebido o prêmio da UKBAR, do prêmio Top 10, da UKBAR de Gestão de Fundos do Agro. Você tirou o primeiro lugar, então eu quero começar aqui o nosso vídeo cumprimentando você em meu nome, que também sou investidor, e dos demais investidores, por ter recebido o primeiro lugar no Top 10 da UKBAR, que é a entidade que mais entende de estruturação de créditos no Brasil, sobretudo os créditos do agro. Recebeu o prêmio, ainda estar no top 10 é um luxo, e ainda ser o número 1, parabéns, todos nós, toda a Ecoagro está orgulhosa de você e da gestão sua e do seu time. Agora, Bruno... Obrigado, Antônio. E isso com certeza é uma satisfação enorme, né? Obviamente não é só o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho de toda uma equipe, né, aqui claro, na Ecoagro. A gente tem 30 pessoas dentro da gestora, além disso na Ecoagro como um todo temos 130 pessoas. Esse prêmio, né, é para o grupo, né, não é só, por mais que tenha sido ganho pela gestora, né, mostra, né, a reputação que o grupo tem, né, toda a credibilidade que o grupo vem alinhavando e abocanhando aí junto aos investidores, né? E esse reconhecimento, o que eu acho que é um reconhecimento, né, de um trabalho muito grande, de um esforço, né, de monitoramento, de acompanhamento do agro e de transparência e de muito respeito, né, aos nossos investidores. Então acaba sendo uma consequência desse grande trabalho que a gente tem feito, que não é só eu, Bruno, né, que recebi o prêmio, mas também de toda uma empresa que está por trás dando suporte para que isso fosse possível, né, acontecer. Então a gente fica, né, muito grato mesmo por ter ganho esse prêmio e ter recebido esse reconhecimento aí da UKBAR, né, do Top 10 da UKBAR. Todos nós nos sentimos premiados a partir da sua premiação, sim, com toda certeza. Agora, é um reconhecimento por aquilo que os próprios investidores comentam lá nos canais. Poxa, o nosso vídeo é o mais transparente, a gente abre jogo, nós não detalhamos todos os processos. Você ensina a concorrência a fazer bem feito, enfim, os próprios investidores reconhecem isso. Então é muito bacana receber esse prêmio, você merece muito, e todos nós, toda a casa fica muito orgulhosa de você, Bruno, e tenho certeza que os investidores estão reconhecendo também. Passamos por tantos mares revoltos nesses últimos anos, tantas dificuldades o país tem enfrentado, o agro também, o agro não é uma ilha, também tem enfrentado junto com os problemas do país, mas até aqui temos ido muito bem, temos levado o barco sempre para as partes mais calmas, sempre fugindo das tempestades e entregando bons resultados para os nossos investidores. E levando crédito para o agro, levando crédito para os produtores, fazendo as duas pontas, né? Sim. Agora isso não se faz sem rendimento, né, Bruno? Com certeza. E já aproveitando o gancho, né? Rendimento, né, desse mês que a gente anunciou no dia 2 de abril, tá? Foi de 1,48, um rendimento bastante robusto no mês de 22 dias úteis, tá? Que foi pago no dia 10, né, de abril, tá? E basicamente, né, foi resultado novamente, né, de uma carteira que está robusta, que está rentabilizando bem, e já mostrando como a carteira está robusta e está rentabilizando bem, eu já queria emendar e já falar um pouquinho ali de performance do fundo, né? Ótimo. A performance do fundo ela foi muito boa, né? Quando a gente olha o resultado contábil, né, do fundo, que mostra a verdade, né? Mostra como que os ativos que estão dentro do fundo de fato rentabilizaram lá dentro e como isso se reverte na nossa cota contábil, que é diferente da cota de mercado, né? Como a gente sempre gosta de falar aqui das 3 métricas, mas foi um resultado de 1,50, né? 1,50%, né, no mês, né, para esses 22 dias úteis, enquanto o CDI bateu, né, 1,21. Então, por conta desse 1,50, desse resultado robusto, permitiu que a gente pagasse, né, esse
e 48 aqui para os nossos cotistas. A despeito disso, né, quando a gente olha o resultado de mercado, tem aquele tiroteio do mercado. Quando você olha, né, o nosso fundo, né, nesse mês, né, no secundário, ele não performou tão bem. Foi um resultado de 0,12, né, contra um CDI de 1,21. Ou seja, o que eu recebi de rendimentos, mais a diferença de preço, né, na cota fez com que a rentabilidade fosse apenas 0,12, né, positivo. Tá? Mas basicamente quando a gente olha o acumulado, a gente ainda vem muito bem no secundário, porque a nossa cota deu uma empinada, né? No início do ano ela estava ali por volta de 94, né? E agora chegamos a 100, caiu um pouquinho para 97, estamos liberando ali os 97, tá? Mas de qualquer forma a gente está com 8,69, né, de resultado, né, no ano, contra um CDI de 3,41. Então por mais que a gente tenha tido um resultado, né, um pouquinho aquém, né, esse mês no secundário, que é o tiroteio, vai ter mês que a gente vai muito bem, teve mês aqui que eu falei de resultado de 10%. Teve mês que eu falei de resultado de 6%. Vai ter mês também que a gente vai falar de resultado de 0,12%, que é o que está acontecendo, né, nesse mês. Mas quando a gente olha o ano cheio, né, de 2026, estamos falando de 8,69 contra um CDI de 3,41, equivalente ainda a CDI mais 22,82%. Né, bastante, não dá para reclamar, né? Não dá para reclamar. Então quem entrou no início do ano está, né, recebendo, né, CDI mais 22, o equivalente a CDI mais 22, né, e 82. Então sobre secundário, né, essa é uma das coisas que eu gostaria de falar. E falando ainda de secundário, né, quando você olha, né, como é que está a liquidez do fundo, a liquidez do fundo vem aumentando. A gente estava ali oscilando entre 500 e 600 mil. Mês passado superamos 1 milhão, chegamos a 1 milhão e 36. E esse mês a gente está ao redor de 800, 850 mil, esse mês que passou agora em março. Então a nossa liquidez está voltando, né, a retomar, o que é bastante interessante, mostra que o investidor pode entrar e sair, né, se ele precisar do dinheiro ele consegue vender, se ele recebe alguma economia que ele tem ele pode entrar, então essa liquidez é bastante importante para dar essa possibilidade, né, para o investidor entrar e sair do fundo sem ter algum tipo de diferencial de preço, né, muito grande, está impactando. Agora, Bruno, o investidor que acompanha os nossos vídeos aqui, que evidentemente não são todos que são investidores, costumam ser aqueles caras mais de longo prazo, que estão aqui conosco porque querem ter uma relação longa, e estão não olhavam o vídeo. Sim. Então, para esses caras ter tido esse refresco de R$100, voltar para casa 97, é oportunidade. É oportunidade. Não, com certeza é oportunidade. Não, a gente até estava falando aqui antes, né? Fechamos o mês na nossa cota contábil 99,18, né? Só que logo que fecha o mês a gente anuncia o dividendo. E aí ao anunciar o dividendo, naturalmente como sai um resultado, né, do fundo, que é o pagamento de 1,48, e entra no bolso investidor, né? Então sai do bolso esquerdo, que é o resultado, entra no bolso direito, encaixa, né, no bolso investidor. Então a cota naturalmente cai. Então a cota equivalente é 97,70. Então enquanto o fundo estiver ali por volta de 97, ele está muito próximo do par, ele está muito próximo ali do valor justo. Chegou a estar acima do valor justo quando a gente, né, fechou a 100, né? Agora ele está oscilando, né? Ontem fechou a 96,60, né? Hoje, né, a gente está gravando, não vi como abriu o mercado ainda, a gente começou a gravar isso antes da abertura de mercado, mas de qualquer forma a gente está muito próximo ali do contábil, está oscilando o contábil querendo superar, né, essa cota contábil quando ajustada corretamente e vista corretamente, né? Então só para mostrar que por mais que a gente esteja vendo 97 na cota, né, no secundário, quer dizer que a gente está ali ao par, né? Ou seja, o que é bastante positivo ali para o investidor. É uma oportunidade de compra, porque logo eu acho que esse negócio está 100, supera 100, mas de qualquer forma eu estou, né, bem próximo ali do par, tá? Um negócio que eu acho que é interessante falar, que eu acho que é um marco, e a gente atingiu esse marco no mês passado e eu esqueci de falar. Quando a gente pega a nossa cota de mercado, né, ou seja, os investidores que entraram lá atrás, né, os primeiros cotistas legados, a gente olha a rentabilidade desde o início, né, de mercado, tá? Está em 100,83%. Ou seja, nós dobramos o capital do cotista, né, desde o início do fundo, né? Então, quando o cotista que entrou lá atrás, né, já recebeu todo o investimento só em dividendo. Todo investimento só em dividendo. Exatamente, só em dividendo. Ele pegou o principal que ele botou lá atrás e mais o resto só em dividendo. Então, assim, e aí só para mostrar claramente como é que a gente fez essa conta, é o seguinte: aquele cotista que entrou lá atrás com o seu principal e nunca tirou um dinheiro do fundo, né? Ou seja, tudo que recebeu de dividendo, ele reinvestiu, né? Não botou R$1 a mais, ele só pegou o dividendo e reinvestiu. Pegou o dividendo e reinvestiu, pegou o dividendo e reinvestiu. Esse cotista está com 100% de rentabilidade, né? O que é muito interessante, né? Um fundo que abriu
ali, né, em 2021. Né? A gente está agora iniciando 2026. Final de né? 2021. Final de 2021, exatamente. Ou seja, início de quase 22. Quase 22, né? E que a gente está, basicamente bateu 100 ali no final de 25, início de 26. Cara, é um fundo que foi muito bem. Em 4 anos dobrou o dinheiro do cotista. Não é muito fácil, né, você ter investimentos que em 4 anos dobrem o dinheiro do cotista e líquido. Né? Isso é importante. Líquido. Né? Não é bruto. Isso, né? Não é bruto. Seguro-Sapar. Seguro-Sapar, né? Exatamente, é muito mais. Né? Bom, foi o fundo que mais pagou ano passado também. Foi o fundo que mais pagou ano passado. Então isso eu acho que é um marco muito interessante. E aí, só para deixar muito claro para o nosso investidor, como eu sempre gosto de ser claro, né? O investidor fala, bom, é 100%, mas se você olhar o quanto que pagou de dividendo, né? Eu vou olhar aqui basicamente qual foi o resultado por cota, né, acumulado, tá? Resultado por cota acumulado, o fundo começou com 100, né? O resultado por cota acumulado, estamos falando de um resultado por cota acumulado, tá? Desde o início, resultado por cota acumulado desde o início, não estou com o número aqui na minha frente, mas eu tenho mais ou menos aqui o valor, em torno de 60, 60 e poucos. Né? Então 100 para 60, você vai falar, Bruno, quando você olha o resultado acumulado só deu 60. Cara, mas 60 é o resultado acumulado supondo que não teve o reinvestimento. Claro. Né? Como se aquilo tivesse sido pago para você. Né? Agora, quando você pega esses 60 que foram pagos, 60 e poucos que foram pagos e reinveste, se ele fosse um CETIPado, ele teria dobrado. Se ele fosse um CETIPado, teria dobrado. Exatamente. Então, esse é o ponto, né, que eu gosto de chamar a atenção aqui da turma. Então, quando você olha o que foi pago, né, de rendimentos, né, para os cotistas, sem levar em conta o reinvestimento, dá em torno de 60 e poucos. Né? Mas quando você reinveste isso, você chega a 100%, né, de rentabilidade. E é essa conta que eu estava mencionando, né, anteriormente. E isso eu acho que é um baita marco. Acho que foi uma baita entrega que a gente fez, que foi, né, dobrar o capital, né, dos cotistas que reinvestiam religiosamente, né, o dividendo, né, recebido do fundo. Emendando, Antônio, falei de performance, né? Nosso resultado por cota esse mês foi de 1,48, exatamente igual ao rendimento, então que a gente, né, recebeu de resultado por cota, ou seja, que o fundo rentabilizou, eu transferi, né, para os cotistas, né, mantendo o nosso resultado retido, né, nossa gordura que a gente tem, né, de 51 centavos, então ainda tem um resultado retido de 51 centavos aí para distribuir. Tá? Lembrando que tem um pedaço dessa gordura aqui que de verdade foi uma reprecificação positivamente que teve no fundo, tá? De um papel nosso, que a gente conhece bem, a gente gosta, que é Primo Tedesco, mas a gente acha que foi muito além da conta, que o administrador fez essa reprecificação muito além da conta. Então, desses 51 centavos, na verdade, tem uns 30 centavos que, de fato, foi resultado dessa reprecificação. E que, na nossa visão, isso não procede. Tá? Assim, em algum momento, esse negócio deve voltar para o razoável. Esse papel paga CDI mais 6, só para você ter ideia. E na reprecificação que o administrador fez, está pagando CDI mais 2,32. Na nossa visão, o papel é bom, mas não chega a ser tão bom a ponto de reprecificar para CDI mais 2,32, né? Então a gente acha que em algum momento esse negócio pode voltar, foi alguma coisa espúria ali que o administrador, né, obteve ali no mercado. Então por isso que a gente sempre gosta de ter esse resultado retido, não só para a gente conseguir suavizar, né, o que a gente chama de rendimento mensal para você, o salário mensal, como também para quando tiver algum tipo de resultado espúrio desses, né, a gente aqui da gestão entende que o resultado é espúrio, que isso pode voltar, e eu não quero deixar de pagar aquele resultado mensal, aquele saláriozinho mensal. Por isso que a gente faz essa gordura, né, desse resultado retido. Então não é que eu tenho 51 centavos, não estou distribuindo, Bruno, deixa de ser pão duro e distribui. Não é isso. É porque a gente tem estratégia, a gente tem gestão e a gente não quer deixar de te pagar aquele salário mensal. Mas você poderia estar se gabando que houve essa poderia estar sendo prazista e ter sentado a bota e dado mais 50 centavos. Podia estar agindo que nem o governo, né? Mas não, você está sendo... Eu estou sendo, né, fazendo gestão mesmo. Né? Fazendo gestão e pensando no médio e longo prazo, que é o trabalho que a gente tem que pensar. Né? Então isso eu acho que é importante mencionar. Indo para as ações de gestão, esse mês foi um mês que a gente não fez muita coisa, né? Não vendemos nenhum papel, né, no secundário, reforçamos 2 papéis, 5,4 milhões de reais, reforçamos, né, 1,4 milhões de um papel de conceito e outro que foi espaço, né, 4 milhões de reais, somando, né, 5,4 milhões. E do ponto de vista de pagamento de juros dos ativos que estão no fundo, né, foi um mês em que a gente recebeu muito poucos juros, mas como era de se esperar, foi de acordo com o esperado, 605 mil reais. A gente só recebeu juros
de papéis que não são revendas, que são Pisani e Supply, que são papéis, né, com uma tese de middle market, né, e que conseguem pagar juros mensais. Né? Uma parte dos nossos papéis pagam juros semestrais, mas eu tenho um ou outro papel que paga esses juros mensal. Esse mês só esses papéis pagaram juros, R$605 mil de juros, como era de se esperar. Então, o que a gente deveria receber, de fato, né, recebemos, né, então nenhuma surpresa aqui. Com esses movimentos, né, o fundo mantém presença em 39 ativos, eu tenho 39 ativos na carteira, 16 estados, né, e operando, nessas revendas, operando em mais de 13 culturas, com produtores, né, cedidos fiduciariamente aqui para a estrutura, né, da ordem de 38.983, 40 mil produtores aqui arredondando aqui, tá? Ou seja, é muita pulverização. É aquele tripé que eu sempre gosto de falar, né? Nossa tese se baseia em subordinação, pulverização, 40 mil produtores, né? Subordinação, nossos papéis têm subordinação, né? Geralmente de 30%, e em particular esses papéis que eu acabei de adquirir, Conceito, né, e Espaço, um deles tem subordinação de 50%, ou seja, metade, né, do papel é subordinação, e o outro tem 55% de subordinação na CN, ou seja, é muita proteção. É um tanque de guerra. É um tanque de guerra, né? Ou seja, se houver algum tipo de inadimplência lá, eu tenho uma gordura de 50%, que é o que essa subordinação quer dizer. Né? A subordinação, né, quem recebe as primeiras perdas é a própria revenda, né? É a própria empresa. Então, se acontece qualquer inadimplência, quem é resvalado, né, com essa inadimplência é a própria revenda, né, em última instância, né, da sua carteira, né, de recebíveis. Tá? Então a gente tem muita proteção aqui. Então nossa tese é pulverização, subordinação e excesso de garantias. E nesses papéis eu tenho excesso de garantia. Estamos falando de 110% em cada um desses papéis, ou seja, eu tenho uma gordura num papel de 60% e no outro 65%. Então, se tivesse 65% de inadimplência, né, nessa carteira de recebíveis, coisa que é um negócio inimaginável de se pensar, mesmo assim, ainda não bateria na cota sênior, que foi o que a gente adquiriu aqui para o EGAF. Então, por isso que a gente, né, comprou esses papéis para o EGAF e reforçou essas posições. Eram posições já presentes, pequenas, né, no fundo, mas que a gente expandiu, né, por entender que tanto as empresas quanto a estrutura, né, são muito robustas. Né? Espaço, por exemplo, eu estava com 1,30 do PL, fui para 2,60, e Conceito já estava com 4,20 do PL, fui para 4,68. Aumentou a sua cota de tanques de guerra dentro Aumentei a cota de FIAG. tanques de guerra dentro do FIAG. Né? Com isso, né, a gente, né, continua, né, exposto, né, majoritariamente em Goiás, depois Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas e por último, Rio Grande do Sul. Tá? Ou seja, exposições bem diversificadas, né, pelos principais estados produtores, né, do Brasil. E do ponto de vista de concentração de papéis, eu tenho aqueles dois papéis mais concentrados, né, Nativa 9,53 e Goplan 8,45, e a partir daí é tudo de 5 para baixo. Né? Então tem o Pantanal com 5,72, Primo Tedesco com 5,26, Conceito com 4,68, e por aí vai caindo rápido até 0,06. E lembrando o investidor que a Goplan ela é um conjunto que tem mais de 20 revendas, né? 25 revendas. 25 revendas. Então, você tem ali cerca de 9%, mas é 9% que não fica com uma revenda. A Goplan é um conjunto de 25 revendas. Exatamente. Então, é a pulverização da pulverização. A pulverização da pulverização. Bom, para fechar, né, diante disso, de todos esses eventos, né, a gente fecha o PL do fundo com os mesmos 309,8 milhões de reais, 310 milhões, né, arredondando aqui. Né, o nosso fundo não aumentou nem diminuiu, né, ou só está operando no secundário, não teve nenhum, né, follow-on para aumentar o patrimônio do fundo, mas com essas alocações a gente foi de 105,82 do PL para 108,83 do PL alocado. Lembrando que a gente tem aquela compromissada, né, aqueles 30 milhões de compromissado, ou seja, aproximadamente 10%, ou seja, eu trago caixa para o fundo, né, pago um custo super baixo e consigo alocar num papel que tem um nível de remuneração superior a esse custo que eu pago nessa compromissada. Então eu elevei essa parcela de 105 para 108 agora nesse mês, né, e com isso o que a gente deve esperar para os próximos meses é ter uma rentabilidade um pouco, né, superior ao que a gente teve nesse mês por eu ter aumentado esse carrego, né, do fundo por conta dessas exposições adicionais. Tá? Do ponto de vista, né, de caixa, né, a gente encerra março com 6,45 milhões de caixa, fevereiro estava com 15,29, basicamente, né, o que levou do caixa de 15 para 6 foi a compra desses 5,4 milhões de papel, nosso pagamento de rendimento, né, do mês passado, não desse mês, porque esse mês paga em abril, foi o mês passado que pagou em março, né, que afetou o fechamento do caixa de março, 3,85 milhões, né, o valor financeiro, mais umas despesas em torno de 300 mil, são as despesas ordinárias ali do fundo. Isso faz com que a gente tenha a ida dos 15 milhões de caixa, né, para os 6 milhões, mas mantendo, né, sempre aquela nossa gestão
de olhar os recebimentos futuros, ver o que eu tenho de caixa hoje, né, e garantir que a gente consegue pagar esses dividendos, né, sempre antes dos grandes volumes de recebimento de juros dos ativos que a gente recebe, que é sempre dezembro, né, e junho. Então a gente tem que sempre fazer esse esforço, né, e olhar para frente, ó, dado o meu caixa hoje, dado o que eu vou receber e dado que eu tenho que pagar de dividendos e despesas operacionais, eu consigo chegar até junho, que é o meu grande, né, marco de recebimento, ou até dezembro, que é o meu grande marco de recebimento. Então a gente está sempre fazendo esse trabalho, e aqui esse trabalho está bem feito, está super bem feito, né? Esse caixa está super bem equacionado, né, dessa forma. Quando você for ver o balanço do fundo, você vai ver provisão em torno de 30 milhões de reais, mas basicamente essa provisão é nada mais, nada menos que a nossa posição de compromissado, os 30 milhões de compromissado que eu falei, por isso que tem que ir lá provisionado, né? É uma despesa. Essa despesa, né, quando chegar no final da compromissado, a gente paga esse custo. Por isso que tem que ter essa provisão ali para contrabalançar. Porque o meu PL não aumentou, meu PL continua 310 milhões, mas eu estou fazendo 327 milhões de ativos. Para eu chegar a 327 milhões de ativos com 310, eu tenho que trazer dinheiro, né, nesse formato de compromissado, e com isso eu tenho que, né, contabilmente buscar isso eventualmente como, né, uma provisão ali para inverter e eu chegar no meu PL de 310 milhões. É uma questão técnica, mas para quem gosta de questões técnicas, acho que vale a pena, né, mencionar e falar um pouco dessa dinâmica, como, né, a gente sempre gosta de prezar pela transparência de quem está vendo, né, o nosso fundo. Tá? Bom, com isso eu termino aqui a parte, né, de gestão e ações que a gente fez, né, ao longo aí do mês de março, e passo aí a palavra para você, Antônio, para a gente falar de macro, de agro, que tem estado até mais emocionante que a nossa gestão. Um pouco de guerra. Né? Infelizmente o cenário macro está bem complicado. Quem acompanha aqui todo mês, Bruno, e quem nos acompanha lá no Dedo no Pulso, Panorama Macroeconômico e Agronegócio, que é um podcast semanal que nós elaboramos toda segunda-feira de manhã cedo em todas as plataformas, nós estamos bastante preocupados, porque a guerra ela não parece ter um encaminhamento tão rápido. Nós rodamos o nosso modelo de inflação, Bruno, e quem está lá no Dedo do Pulso sabe, poxa, se a guerra continuar demorando, nós vamos ter uma inflação alta. E o IPCA que veio de março, saiu na semana passada, ela já deixou clara a situação. Nós tivemos um aumento de 0,88 no IPCA de março. E esse 0,88 é interessante porque 76% do 0,88 ele é transportes e alimentação. Então, só que quando a gente pega e decompõe os grupos, a gente vê assim, ó, os grupos que não precisam de frete, eles ficaram flat. Aqueles que precisam de frete explodiram. Alimentos veio junto nessa batida. Então, isso nos preocupa muito. E quando a gente roda um modelo, nós participamos lá do Boletim Focus do Banco Central, o nosso modelo está dando 5,17. Dá até medo de falar isso, mas é o que está dando o modelo. O que a gente vai fazer? E isso num cenário de uma solução para a guerra que não aconteça no curto prazo, né? Que uma guerra que se alongue. E isso vai prejudicando a capacidade do Copom de, nas suas reuniões, definir juros mais baixos. Então a gente está trabalhando com um cenário de uma queda de apenas 0,25, nessa que vai acontecer agora no final do mês de abril. No dia 28, 29, ou 27, 28 de abril tem reuniões do Copom e nós imaginamos que é mais uma queda de 0,25, infelizmente. E eu não tenho dúvida que parte desse refresco que deu na cota, ela aconteceu por conta de uma perspectiva diferente, estava no preço uma queda mais acentuada nas próximas reuniões, e aí então agora o mercado reprecificando a partir de uma queda menos acentuada e de um piso para 2026 mais alto do que seria, justamente por conta de uma revisão da guerra. Então a gente está preocupado com isso. O câmbio, uma queda bastante significativa, no momento que nós gravamos aqui, o câmbio abaixo de R$5, tende a cair mais um pouco, muito dinheiro estrangeiro entrando no nosso mercado de capitais, o que reduz o juro, muito dinheiro saindo dos Estados Unidos, por razões, né, já mais que comentadas. Agora, Bruno, um ponto que nós queremos trazer para o nosso investidor é o seguinte, olha, durante esses últimos 2 anos vocês ouviram falar da inadimplência do agro, ouviram falar das RJs do agro, e nós, tanto aqui quanto lá no Pulso, a gente dizer, poxa, e os outros setores? E os outros setores? Bom, agora o mercado começou a ver nos outros setores. E o mercado começou a se dar conta
Que o problema no agro, embora ele é importante, ninguém aqui está minimizando o problema, é grave o problema, ninguém está minimizando. Agora, o problema fora do agro é pior. Sim. Um dado do Serasa, que saiu no início desse mês, ele traz isso de maneira muito clara. Para cada um brasileiro adimplente, Bruno, nós temos um brasileiro inadimplente, adulto. Nós temos 81 milhões de brasileiros inscritos em cadastros negativos. Para cada um brasileiro adimplente, eu tenho um inadimplente. Isso nós nunca vimos. 49% da renda do brasileiro está comprometida com dívidas. A renda de um ano, a dívida do brasileiro, ela equivale a 6 meses de renda desse sujeito. Lembrando, o brasileiro não se endivida como o japonês, ele é curto prazo. Então são dívidas de curto prazo. Mais de 29% apenas para o serviço da dívida. Então, por isso que o governo está fazendo um novo desenrola. No momento que nós gravamos ainda não conhecemos, mas parece que o governo já tem um modelo mais claro, está esperando o presidente Lula voltar de viagem para anunciar, enfim. Agora, o presidente inclusive saiu com uma ideia de que o brasileiro se endivida porque não tem controle dos seus gastos, é R$50 uma blusinha aqui, 50 outra lá, aí chega no final do mês não consegue pagar as contas e culpa o governo. Palavras dele, tá? Eu só estou aqui trazendo o que ele diz. Na verdade, o problema é bem mais complexo. Já o presidente Galípolo, do Banco Central, trouxe uma visão muito mais clara, tanto do problema quanto da gravidade do problema. As empresas, elas estão com uma dívida hoje de 201 bilhões de reais. E se nós olharmos o que as dívidas das empresas cresceu, não nos últimos 12 meses, essa cresceu 24%, mas se eu olhar assim, como é que estão as dívidas das empresas brasileiras contra o pico da pandemia, o crescimento é 60% em relação ao pico da pandemia, que quando elas estavam com as suas grades baixadas, não podiam operar muitas delas, ou a maioria dos pequenos negócios. Então, há um problema muito grave. E por que eu estou trazendo isso para você, investidor? Porque muita gente tem medo do agro. Tá, beleza, vamos sair do agro, vamos ir para onde? Vamos para os outros setores? A situação é ainda mais grave. Eu não estou dizendo que tudo fora do agro é ruim, não é isso. Estou dizendo que aquele risco sistêmico que as pessoas atribuem ao agro, fora do agro está mais grave ainda. Este é o ponto. Pelo menos a gente consegue exportar, pelo menos a gente tem mercado lá fora, pelo menos não depende tanto do mercado interno, o que não é um bálsamo que resolve todos os problemas, mas minimiza momentos como esse. A gente consegue ter mercado lá fora. E isso também quem está mostrando é o próprio USDA, que teve uma revisão agora, mostrando ampliação da demanda por soja, por milho, pelas nossas principais commodities, pelas nossas proteínas. O Brasil vai ter que exportar mais para atender o mercado internacional, ainda mais nesse momento de conflito. A demanda está aumentando e não diminuindo. E um outro ponto muito importante, Bruno, com o petróleo acima de $100, como é o que temos observado, e com o petróleo entre 100 e 110, a gente está enxergando, supondo que o petróleo fique entre 100 e 110 ao longo de todo 2026. Se a média do ano ficar nesse canal, nós estamos falando de um IPCA a 5,17. Se ele recuar, bom, aí a gente vai recalcular a rota. Agora, o nosso ponto aqui é o seguinte, que com um cenário de petróleo mais alto, eu tenho também uma demanda por biocombustíveis mais alta. Sim. A demanda por soja para biodiesel e para milho, para produção de etanol, está crescendo muito neste momento de escassez de petróleo no mundo. Então, a demanda interna também vai crescer e vai nos permitir fazer vendas com maior valor agregado. Bom, gente, um ponto importante, estamos preocupados com o clima. Com o clima agora, não é o clima agora não. Nós estamos preocupados com o clima no período do plantio da próxima safra, da safra 2027. Quero dizer para você que a Ecoagro já está monitorando isso desde agora. Nós estamos vendo a possibilidade de termos um El Niño, e isso starta uma série de processos de monitoramento que nós temos na casa, tanto na Ecoagro Securitizadora quanto na Ecoagro
gestora. Por quê? Porque o problema não é o clima ser El Niño ou ser La Niña, é não saber o que fazer em cada situação e não tomar as providências que precisam ser tomadas. Tem ano que é El Niño, tem ano que é La Niña, todo ano é alguma coisa. Só que a agenda de monitoramento, de conversa e de atitudes que precisam ser tomadas mudam um pouco, porque algumas regiões vai chover mais, outras vão chover menos, e a gente precisa ajustar desde agora com essas questões. E para terminar, nós estamos vendo a nossa cadeia de insumo, a cadeia de revenda. Pô, elas têm que ter produto para vender. Quero dizer que até agora nós tivemos muito mais importação de fertilizantes do que é comum para essa época do ano. Justamente a cadeia se organizando para não ter escassez. Agora, a preços mais elevados. Os preços estão subindo, o que deve, em última linha, aumentar o faturamento das revendas, que é a cadeia a qual nós trabalhamos e ancoramos o EGAF. Então, a receita dessas revendas deve crescer nesse ano, Bruno. Perfeito, Antônio. Como sempre, aí, belíssimas explicações aí sobre macro e agro. Acho que explicações sobre inadimplência, né, a mídia negativa que a gente teve no agro no passado, né, agora está cada vez mais latente para os outros setores. Acho que isso é muito relevante, por isso que eu quero até marcar aqui de novo, depois que você falou. Então, a gente teve inadimplência no agro, teve, né? Como é de se esperar, como tem todo ano, né? Como tem todo ano, né? E a gente está vendo agora os outros setores. E é verdade que, né, o investidor, né, nessa situação precisa entender como é que está a dinâmica, né, de todos esses setores para procurar suas melhores decisões de investimento. E o que a gente quer mostrar para vocês é que o nosso fundo, né, desde 2021 conseguiu passar e navegar nessas águas, né, turbulentas, encontrando as maiores calmarias, né, e continua, né, trabalhando muito fortemente, né, para continuar, né, monitorando, né, gerando os alertas, trabalhando junto com os nossos clientes para que a gente possa continuar, né, atravessando esses mares turbulentos nas maiores calmarias. Né? Não é à toa que a Ukibara reconheceu, né? Exatamente, Antônio. Bom, com isso eu encerro o vídeo aqui do EGAF 11 desse mês. Agradeço aí a todos os investidores que nos escutaram até aqui e até o próximo encontro. Muito obrigado.